professores e professoras da Rede Municipal de Educação do Rio de Janeiro. É um prazer tê-los e tê-las aqui conosco na transmissão Cultura Indígena Presente. Essa transmissão faz parte do percurso formativo Professor Antirracista, que atualmente é desenvolvido pela Escola de Formação Paulo Freire, dentro da Gerência de Formação dos Anos Finais. Eu, Monique Oliveira, sou formadora de História nesta instituição e contarei com a presença do professor Elcio Arian, formador de Geografia também lá na Paulo Freire. Acho importante começar com a reflexão do pensador indígena Ailton Krenak, que, no seu livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, questiona sobre as narrativas indígenas. Ele pergunta: por que essas narrativas não nos entusiasmam? Por que elas vão sendo esquecidas e apagadas em favor de uma narrativa globalizante, superficial, que quer contar a mesma história para a gente? Para vencer o perigo de uma história única, como também nos alertou Chimamanda, nós convidamos a professora Diadney Helena, uma mulher indígena pataxó, professora de História da nossa rede, que atualmente integra a equipe do PROINAP. Ela também é doutora em História pela Fiocruz e é uma das coordenadoras do mestrado profissional em Direitos Humanos, Justiça e Saúde da Fiocruz. Suas pesquisas refletem sobre o campo da educação, direitos humanos, etnohistória e saberes indígenas. Obrigada, Monique. Obrigada, Elcio. Também um prazer, né, estar aqui hoje para mais uma troca, para mais uma partilha de ideias, de saberes, de propostas para adiar o fim do mundo, né? É um prazer. E aí, Jadne, a cultura indígena está presente na Rede Municipal do Rio de Janeiro? Você pode falar um pouquinho para a gente? Bom, Elcio, eu, pensando e refletindo um pouco sobre aquele dia, né, da mesa de discussão lá na Escola Paulo Freire, e pensando nesse retorno hoje, inclusive pensando nessas perguntas e curiosidades dos educadores, né, para abordar a temática indígena na escola, eu acho que alguns pontos são fundamentais para a gente colocar antes da gente entrar definitivamente nas perguntas e respostas, né? E eu acho que essas colocações elas vão iluminar no sentido da gente perceber mais o mundo que a gente habita, os lugares, os bairros dessa cidade que a gente circula, né? E também perceber, né, destrinchar enfim, os silêncios, os preconceitos, né, como o racismo ele encobre até mesmo essas pessoas que estão, né, com a gente, às vezes trabalhando como alunos, como funcionários, enfim. Eu acho que primeiro a gente pensa a escola, tá? Eu penso que pensar a educação, pensar a escola é entender de um ponto de vista bem crítico, como a escola foi um espaço de aculturação forçada ao longo da história, né? Historicamente. Foi um lugar onde se promovia a perda da língua, a perda da cultura, né? Mas hoje ela se converte em um espaço de reivindicação para consolidar a conquista de direitos, a conquista da cidadania, e ela é um instrumento para o fortalecimento das identidades e das culturas indígenas. Então, é fundamental, né, a gente aproximar os educadores dessa realidade, né, das salas de aula, enfim, da rede municipal do Rio e do Brasil afora, desse compromisso mesmo de assegurar igualdade e respeito às diferenças. Então, eu acho que como é que a gente começa, né, como é que a gente inicia o planejamento, o estudo para abordar as culturas indígenas presentes na cidade do Rio de Janeiro e presentes no Brasil. Eu acho que tem é uma postura política, sim, mas também tem uma disposição que é uma disposição de uma generosidade, sabe, de escutar, de olhar, de aprender, né, narrativas de meninos e meninas indígenas que estão dentro da rede, né? E são essas narrativas, são essas histórias familiares, são essas origens que a gente precisa trazer para dentro da sala de aula,
que a gente precisa reconhecer enquanto vozes, enquanto conhecimentos, enquanto saberes, para a gente poder combater o racismo e o silenciamento, né, sobre as culturas de mais de 305 povos indígenas brasileiros, né, que, como bem nos diz Ailton Krenak, cantam, dançam, e também, né, lutam pela dignidade das suas identidades, dos seus protagonismos como sujeitos históricos. Então, eu acho muito interessante quando os professores, né, procuram, né, se interessam e se mobilizam, se articulam politicamente no sentido de oferecer essa dignidade, de fazer essa reparação histórica dentro da escola. Eu acho que é preciso selecionar bem esses recursos, porque, como a gente sabe, sendo a escola esse espaço de reprodução de preconceitos, de equívocos, né, de racismo, ela também produziu materiais didáticos e recursos didáticos, pedagógicos, também extremamente equivocados. Então, o professor, né, os educadores, eles precisam ter essa atenção, ter essa formação, né, reivindicar cada vez mais, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, assim como na Secretaria Estadual, reivindicar essas formações para a gente fazer valer a Lei 11.645 de 2008. É responsabilidade dos municípios e do Estado oferecer essa formação, oferecer subsídios pedagógicos para que a lei seja implementada nas escolas, né, para que a gente combata esse ideal de humanidade universal, né, moderno, que ao longo da história excluiu identidades indígenas no ambiente da educação escolar, né? Então, e a gente precisa, portanto, promover a pluralidade das identidades indígenas nesses espaços. E aí eu acredito que um primeiro ponto, né, que eu sempre repito, que a gente sempre coloca, que é sempre colocado também pelos educadores, é a questão do combate ao estereótipo, ao fenótipo, né, a ideia de um fenótipo indígena, a ideia de um indígena genérico, generalizado, né, porque isso é produto de um projeto colonial de silenciamento, é um projeto colonial que apagou as culturas, apagou essa diversidade, silenciou, né, numa tentativa de exterminá-las. Então, a gente precisa entender que a educação é uma ferramenta importante, né, de luta, é o meio principal pelo qual essas subjetividades, essas alteridades dos povos indígenas serão preservadas. Então, os educadores, assim como o espaço da escola, têm um compromisso político, têm um compromisso de reparação histórica para com os povos indígenas. A educação hoje, ela é uma estratégia de sobrevivência, de resistência, para manter, né, nossas vivências próprias, nossas tradições, nossas línguas, né, e até mesmo na ausência dessas línguas ou num processo de recuperação, como existe, né, para alguns povos que estão fazendo esse resgate da língua. Então, a educação, através do diálogo, ela é uma ferramenta importante, ela é uma arma muito fundamental no sentido de fazer conhecer tradições e cultura para as novas gerações, né? Então, combater a ideia de um índio generalizado, combater a palavra índio, né? Reconhecer os povos originários, reconhecer os povos indígenas, reconhecer a diversidade, reconhecer os seus nomes, eu acho que é um ponto importante e fundamental para a gente começar a falar das culturas dos povos indígenas, né? Então, pensar o quanto os nomes dos povos indígenas são desconhecidos para a maioria dos brasileiros. E o que é mais grave, né, para a maioria das nossas crianças ainda em idade escolar, né? Elas desconhecem. Então, se você fala Baniwa, Pancararu, Chavante, Caiapó, Pataxó, enfim, uma infinidade de outros nomes indígenas, esses nomes ainda são desconhecidos. Não que as pessoas tenham que conhecer todos, né, todos os povos, são muitos, é uma diversidade incrível, né, linda e grande,
mas é preciso que as pessoas conheçam pelo menos os povos indígenas da sua região, né? E, novamente, né, eu venho aqui assegurar, defender a educação como um direito fundamental. As nossas crianças precisam ter direito, né, ter o seu direito à educação efetivado quanto ao conhecimento da história desse país, quanto à constituição da formação dessa sociedade. Então, negar esses conhecimentos, negar o debate da temática indígena na escola é violar um direito fundamental dessas crianças. E Diadne, ao longo da sua carreira, você pode trazer alguns elementos desses reforços, desses estereótipos que a gente tem encontrado nas escolas? Olha, os materiais didáticos, os recursos, né, geralmente utilizam imagens. Essas imagens sempre fazem referência a um indivíduo com um determinado tom de pele, com uma característica que é muito próxima dos habitantes do Xingu, tá? Do Parque Nacional do Xingu. Então, no imaginário das culturas brasileiras, né, no imaginário do brasileiro, indígena, além de ter que estar na floresta, ele tem que estar restrito a esse lugar, ele não pode ser médico, ele não pode ser advogado, ele não pode ser professor, ele não pode estar no âmbito da cidade, né? Parece que ele não tem direito a viver a cultura dinâmica como qualquer outra cultura. Então, essa imagem, né, construída pela literatura, construída por pinturas, enfim, reforçadas nos livros didáticos, e o uso do passado, né? É sempre assim, eles eram, eles comiam, eles estavam, é sempre uma referência ao passado, como se os povos indígenas não fossem contemporâneos. Então, eu acredito que essa é uma questão muito, muito pontual, assim, muito fundamental para a gente começar a falar dos povos indígenas na escola. É preciso entender que somos contemporâneos. Então, é preciso falar dos povos indígenas no presente. É preciso apresentar às crianças os políticos, os cantores, os escritores. É preciso apresentar essa diversidade de pessoas que são advogados também, que são médicos, enfim, que atuam, são enfermeiros e que atuam em diversas frentes de trabalho, que, portanto, são pessoas no dia a dia, né, também com suas angústias, com seus problemas, enfim. É preciso apresentar isso, né, que somos contemporâneos, né, somos diversos, não possuímos um mesmo fenótipo. Então, a ideia do olho riscadinho, da franja, enfim, aquela aparência muito próxima dos povos xinguanos, ela é característica daqueles povos do Xingu, mas ela não corresponde à característica, ao fenótipo dos povos do sul, dos Caigangue, dos Banil, dos Pataxós, né? Então, é preciso desconstruir, é preciso fazer as crianças entenderem que existem indígenas também com cabelo crespo, né? O cabelo liso, ele não é uma característica exclusiva, né? Os povos indígenas do Nordeste têm uma característica muito diferente, né? Fenotipicamente mesmo, dos povos indígenas do Amazonas, ou do Mato Grosso, enfim, que por sua vez também são bem diferentes dos povos indígenas no Rio Grande do Sul, enfim, da região sul, os caigangues. Então, é preciso mostrar essa diversidade, é preciso apresentar essa diversidade, porque isso é completamente desconhecido pela sociedade brasileira, mas é inaceitável que seja desconhecido pelas crianças dentro da escola. Então, como eu estava dizendo, existe um estereótipo muito plasmado no imaginário do brasileiro de que os povos indígenas precisam necessariamente ter todos a mesma cara, ter todas as mesmas características físicas, né? E aí há povos indígenas, né, no alto lá da cabeça do cachorro, lá na fronteira com Colômbia e Venezuela, enfim, e povos no Rio Grande do Sul. Então, essas pessoas não têm a mesma aparência física. E, para além da aparência física, é preciso também entender que a gente está falando de tradições diferentes, de culturas diferentes. Então, mesmo povos vizinhos,
né? Se a gente pode falar dos baniuas e dos tucanos no norte do Amazonas, mesmo eles que são povos vizinhos, têm culturas, histórias, narrativas, tradições, línguas diferentes, né? Então, a gente precisa entender que a escola precisa contemplar, né, essa diversidade. Eu acho que a gente chega ao século XXI com conquistas importantes que vêm das reivindicações dos movimentos sociais, dos movimentos negros, dos movimentos indígenas, né? Então, nós temos leis aprovadas e a gente precisa pensar, sim, em estratégias efetivas de implementação dessas leis na educação escolar, né, barrando práticas discriminatórias que continuam acontecendo, principalmente no dia 19 de abril. Mas eu vou pedir para vocês colocarem os slides, eu trouxe algumas imagens, para a gente também pensar possibilidades, estratégias, né? Os slides não necessariamente vem como conteúdo, mas ele vem também no sentido de provocar sentimentos, sensações, né? Eu gosto muito da roda, porque, né, boa parte dos povos indígenas se reúnem em círculos, em rodas. Então, essa é uma forma, muitas vezes, que eu tenho de fazer com que os alunas das nossas escolas entendam um pouco do universo indígena. Porque as pessoas, às vezes, professores, ficam muito preocupados com o conteúdo, com aquilo que ele não entende, mas, às vezes, simplificar também é um excelente caminho para a gente introduzir tradições, vivências, práticas dos povos indígenas dentro das escolas. Então, a roda, e essa é uma roda que foi feita numa das escolas aqui da Nona CRE, né, onde a gente apresenta imagens, onde a gente lê literatura, a gente lê poesia, a gente balança o maracá, a gente balança o pau de chuva, e aí a gente cria realmente esse ambiente para que eles percebam que a gente vai tratar agora de culturas, né? E ao mesmo tempo sempre reforçando essa diversidade. Pode passar, por favor. Eu gosto muito dos poemas, né? Os poemas é sempre uma boa entrada, né? A gente tem alunos na rede que gostam de escrever e que são muito tocados, são muito sensíveis. Os poemas, eles são sempre uma forma da gente atingir a alma desses alunos, mas também é uma forma da gente promover os autores e autoras indígenas. Então, por exemplo, eu apresento a Márcia Uena Cambeba, que no dia da formação eu li uma poesia também dessa autora, tá? Que pertence ao povo Cambeba, do Amazonas, e eu li na formação um poema dela que se chama Eu Não Sou Índio, e que eu acho que apresenta também essa diversidade e, ao mesmo tempo, essa revolta, né, essa reivindicação que os povos indígenas fazem no sentido de recusar a ideia do índio, né? Eu não sou índio, eu sou pataxó. A Márcia não é índia, ela é cambeba, né? O Davi Copenau não é índio, ele é um Yanomami. Então, a Sônia não é índia, ela é uma Guajajara. Então, fazer esse movimento e esse exercício já é incrível, né? Agora, como fazer isso? Se você vai pintar, fazer as crianças escreverem, né? Principalmente no processo de alfabetização, incluir esses nomes, os nomes desses povos, os nomes, às vezes, de objetos ou de comidas e bebidas, enfim. Existem, né, eu acredito que os professores, eles são extremamente criativos para pensar essas estratégias. Eu lembro que uma vez eu estive numa escola e eu levei uns palitinhos de sorvete, picolé, né, e as crianças escreviam. Então, elas escreviam, ela pegava o nome que ficava exposto e escrevia o nome do povo naquele palitinho. Então, a gente vai pensando possibilidades de, né, mergulhar nesse rio. E aí eu trago essa poesia da Márcia, que é muito essa ideia do mergulho fundo, né? Mergulhei no rio profundo, rio de espiritualidade, rio que me traz esperança, rio de ancestralidade. Nas profundezas ouvi o canto dos pajés, a beleza da mãe d'água, nas águas escuras dos igarapés. Mergulho no rio e vou fundo, em busca do meu sagrado.
e vejo no rio espelhado a imagem de meu eu. Sem pressa voltarei. Sou filha da mãe da mata, minha pele retrata a cor que dela peguei. Pachamama, com a lama me abracei. Então, a ideia é fazer esse mergulho, né? É perceber que esse universo dos povos indígenas é um universo de encantados. É um universo que não é marcado pela religião, é marcado por uma espiritualidade muito forte. É claro que a gente tem hoje uma questão de muitas igrejas, né, principalmente cristãs, que adentram os territórios. A gente tem essa discussão, a gente tem esse debate. A gente tem muitos indígenas cristãos também, e a gente precisa respeitar essas escolhas, né? Eu acho que é um exercício também democrático. E eu conheço muitos povos, né, muitas pessoas indígenas que são cristãs e mesmo assim defendem sua cultura e lutam pela preservação das suas tradições, o que é muito bonito, né? Se perceber no mundo, ser respeitado, ser reconhecido, né, a partir do nome do seu povo e não por uma generalização colonial, estúpida, violenta, né, e extremamente genocida, né, dessa diversidade, se colocar no mundo, poder fazer as suas escolhas, poder ficar no território ou ir para a cidade, poder se dedicar à luta indígena, ou poder ir para a universidade, enfim. É preciso compreender que essas pessoas estão em movimento, né? Como qualquer pessoa, elas também, né, na medida em que a sociedade as vê, restringe muitas vezes as oportunidades que elas têm. Mas hoje a gente tem um movimento enorme de indígenas nas universidades, então a gente também precisa aproveitar todo esse material enquanto recurso para a gente pensar a educação. Pode passar, por favor. Né? E aí eu coloco assim, os nomes é sempre aquela provocação, né? Será que conhecem? Será que reconhecem? Caduel, Taurepang, Puri, Kaiowá, Guarani Mibiá, Auá, Caxinauá, né? E aí parece tudo muito difícil, mas assim, é parte da nossa história, né? É parte das nossas origens, a história da nossa terra, e é a história de resistência de povos que ainda hoje lutam para sobreviver, que estão presentes no movimento indígena, que recentemente foram eleitos como deputados federais, enfim, em outros cargos também, porque estão adentrando esses espaços para defender a floresta em pé, para defender a Mãe Terra, né, para defender os territórios indígenas dos avanços. Então, é preciso reconhecer essas identidades, essas lutas. É preciso que isso não seja mais algo no nível do estranhamento, né, no nível do... Porque se a gente consegue reconhecer palavras estrangeiras num restaurante, num fast food, a gente também precisa reconhecer minimamente nomes e tradições dos povos indígenas. Isso não pode ser algo tão de outro mundo. A gente pode não conhecer tudo, isso a gente pode porque nem eu conheço, né? Mas a gente precisa oferecer esse recurso e mostrar o caminho, né? Como encontra? Hoje a gente tem tantas músicas, pode passar, por favor. A gente tem tantos cantores, né? A gente tem tantas... tem uma literatura vasta que está crescendo, tem um movimento de mulheres indígenas na literatura que também está crescendo, assim, com uma força enorme. Então, a gente precisa muito atentar para essas autorias, né? E eu reforço nesse sentido. É preciso trazer para a sala de aula autorias indígenas, cantores, livros, né? Autores indígenas. Então, quando a gente escolhe um livro, quando você escolher um livro, pesquisa sobre o autor, né? Porque isso é parte desse movimento de luta, de resistência, né? Por muito tempo, os indígenas eles chegaram nas salas de aulas pelo discurso de outros. Eram sempre outros falando sobre nós. Então, agora nós queremos ser ouvidos, as nossas vozes. Então, é muito importante e faz muita diferença. E faz completamente toda a diferença, né? E aí eu acho interessante trazer
um trecho do Gerson Baniwa, que eu apresento aqui também como uma referência bibliográfica, tá? Esse livro é um livro que está disponível na internet, tá? O Índio Brasileiro, que você precisa saber sobre os povos indígenas no Brasil de hoje. Ele está disponível na internet. Ele é um excelente manual para, assim, eu não sei como é que é isso, onde é que eu busco? Procura nesse livro. Esse livro, ele é excelente. O Gerson Baniwa, ele é um professor universitário, ele sempre foi a minha referência de intelectual na universidade, porque ele foi o primeiro professor indígena que eu tive conhecimento, né? Então, ele hoje está na UNB, ele era professor de uma universidade pública no Amazonas, agora ele tá atualmente na UNB, e ele é uma pessoa também que, se você coloca no YouTube, tem palestras, tem falas, é uma fala muito lúcida, é uma pessoa que foi muito ativa no movimento indígena, que tem um conhecimento enorme, sabe? Tem um conhecimento vasto, uma sabedoria enorme. Então, eu indico Gerson Baniwa como uma referência dos professores que queiram, né, que se sintam muito perdidos e que queiram entender um pouco melhor do universo indígena, porque ele explica didaticamente mesmo as diferenças, né? Ele vai colocando várias questões que são colocadas por qualquer pessoa que não conheça uma cultura e que está interessada em saber. E ele diz assim: quando falamos de diversidade cultural indígena, estamos falando de diversidade de civilizações autônomas e de culturas, de sistemas políticos, jurídicos, econômicos, enfim, de organizações sociais, econômicas e políticas construídas ao longo de milhares de anos, do mesmo modo que outras civilizações dos demais continentes europeu, asiático, africano e Oceania. Não se trata, portanto, de civilizações ou culturas superiores ou inferiores, mas de civilizações e culturas equivalentes, mas diferentes, né? Nem de civilizações e culturas equivalentes, mas diferentes. Então, eu dou essa dica, o Gerson, que eu acho que é uma leitura assim de cabeceira para o professor que está ainda perdido, que precisa, ou mesmo que precisa buscar, né, algum conhecimento sobre um determinado assunto. É um excelente livro. Pode passar, por favor? Né? Isso é mais uma arte do Denilson Baniwa. Então, apresentem aos alunos artes contemporâneas de artistas indígenas, né, que estão aí ganhando os prêmios de arte e que fazem esse diálogo, né, dos povos indígenas no presente e, portanto, não no passado. Então, muitas vezes a gente ouve dizer assim, como é que é isso? Indígena com celular? Indígena andando de carro? Então, assim, esse tipo de intervenção que é preconceituosa, né? Porque ninguém fala isso a respeito de outra cultura, né? Ou seja, os povos indígenas têm que estar congelado no tempo, né? Ele tem que estar lá ainda como alguém que foi encontrado em 1500. Então, assim, a nossa história não começa em 1500 e ela também não foi encerrada, né? Ela permanece. Então, somos contemporâneos. Então, eu acho muito interessante quando o Denilson Baniwa retrata nas suas pinturas jovens, né, até mesmo velhos, e aí ele coloca essa coisa bem, bem atual, né, a câmera, o celular. Então, eu acho que isso é uma forma de comunicação que dá muito certo, né, na sala de aula. E eles ficam muito curiosos, né? Então, assim, fazer chegar na sala de aula essas imagens é uma forma da gente desconstruir estereótipos, desconstruir o racismo, desconstruir preconceitos que foram, ao longo, né, da história da educação, consolidados no ambiente da escola. Então, eu também... Oi. Eu gostaria até de fazer uma complementação, né? Muitos professores no nosso diálogo, eles pediram que fossem compartilhadas referências a partir do próprio indígena, né? A partir de uma produção indígena e não de um pensador que está fora, que às vezes tem a acrescentar assim, mas eu vi esse interesse muito grande do professor de pensar o indígena a partir do indígena.
Eu acredito, né, que esse seja um caminho seguro para justamente romper esses estereótipos. E quando a gente vai naquilo que já está prontinho lá, especialmente para essas datas comemorativas, acredito, né, que o risco do estereótipo é muito maior, da gente reforçar. Mas quando aí você trabalha isso de forma belíssima, né, a partir de referenciais indígenas, esse estereótipo ele pode ser rompido, né? Então, só complementando aqui, acho que vai de encontro àquilo que os professores estão pedindo, né? Estão interessados e acho que é isso, né? É partir do próprio indígena como um caminho seguro para romper esse estereótipo. Sim, com certeza, porque isso é valorizar, né? Valorizar essas vivências, é oferecer beleza e dignidade. Quando a gente faz isso, a gente está rompendo com as barreiras do racismo, do preconceito, né? Porque senão fica só aquela imagem que vê, né, às vezes no jornal, que é o conflito de terras, ou então que vê na rua porque é um mendigo, né, porque está em situação de rua, o que acontece muito, né? Você anda nas ruas lá, algumas capitais do nosso país, a gente anda e a gente vê, né, tanto vendendo os artesanatos, como também mendigando. A gente tem uma população de guaranis kaiowás jogados para viver nas beiras das estradas. Então, para a gente romper com essas imagens, né, que são negativas e que não mostram a realidade cultural desses povos, que não devolve dignidade, né, cidadania, beleza, né, porque o indígena ele não é padrão de beleza, ele é colocado no lugar do sujo, né, daquele que não tem hábitos de higiene. Então é preciso a gente mostrar para os nossos alunos e alunas que a terra é vida, a terra não suja, né? E os territórios, eles são condições vitais de sobrevivência física e cultural desses povos. E que essa terra, que essa mata, ela também pinta os corpos desses povos. Então, existe uma conexão, existe uma comunhão, existe um entendimento que é diferente do que se tem muitas vezes na cidade. Então, é preciso apresentar a possibilidade de pensar essas culturas, né? E eu acredito, sim, Monique, que os referenciais indígenas, no sentido dos recursos que são utilizados, eles são fundamentais. Eles são fundamentais, eles dão dignidade, eles apresentam uma perspectiva, né, que é a de um povo, né? O Denilson, por exemplo, ele pertence ao povo Baniwa, e ele é um artista plástico, então ele vai apresentar uma perspectiva dele enquanto Baniwa, enquanto artista contemporâneo também, o que é possível, enfim, e vai construir essa ideia de que estamos no presente, somos contemporâneos, né, estamos em movimento, e isso faz com que a gente, né, vá diluindo essas imagens muito fortes, porque a imagem ela é construída pela mídia, pelo desenho animado, enfim, é tanta coisa é tanta imagem, né, que já já fez parte do universo, né, da memória visual dessas crianças, e não é simples desconstruir, desfazer, porque o desenho animado sempre vai colocar aquele, né, um jovenzinho de tanguinha, com o cabelinho, né, cortadinho, então ele vai sempre plasmar de uma forma muito estereotipada, e aí faz com que as pessoas acham que aquilo seja o povo indígena. Então, ele vai importar tradições ou práticas ou formas de vestir ou de se posicionar pena, que são de outros povos. Então, é importante sempre contextualizar, né? Contextualizar, porque isso é muito feito na escola no 19 de abril. Então, mete um monte de cartolina nas crianças, de tinta guache, e assim, aquilo faz referência a quê? Né? Quem se veste assim? Quem faz isso? Quem se pinta assim? Então, se a resposta é ninguém, ou, esse é o Dakota lá dos Estados Unidos, então não faz sentido trazer isso para o 19 de abril. E uma outra questão que eu queria pontuar
também, que eu até esqueci de falar no dia da formação lá da IPF, é que a gente conseguiu aprovar, né, no Congresso a mudança do 19 de abril. Ele passou de ser Dia do Índio para Dia dos Povos Indígenas. Esse foi um projeto colocado pela Joênia Wapichana, deputada federal por Roraima, né, uma mulher indígena que, era atualmente a única indígena que estava no Congresso, né? Ela colocou, foi vetado pelo presidente, mas o Congresso conseguiu derrubar o veto e foi aprovado. Então, a partir desse ano, o de julho, mais ou menos, eu vou lembrar aqui a data da lei, o 19 de abril ele passa a ser Dia dos Povos Indígenas. Então, isso é uma conquista muito grande para os movimentos indígenas. Então, é um respeito por parte, né, da escola, da educação, dos educadores, respeitar essa reivindicação, né, e atender no sentido de levar para as escolas essa nova nomenclatura e explicar o porquê. Né? É preciso desconstruir, diluir, fazer desaparecer a ideia de um indígena genérico, homogêneo, que seja tudo igual. Não, somos muitos povos, somos muitas línguas, somos muitas culturas, muitas constelações, somos muito diferentes. Né? Então, é preciso apresentar. Isso também eu trago como uma proposta. Eu acredito que daqui em diante a gente precisa discutir, né? Principalmente discutir a mudança do nome, porque não adianta só você colocar lá no cartaz e não explicar por que foi mudado. É preciso que os nossos alunos e alunas entendam, né, todo o projeto, né, que constrói essa mudança, todas as reivindicações dos povos indígenas para continuar sobrevivendo. Pode passar, por favor, o slide. Né? Então, é interessante, né, pontuar essa contemporaneidade e, principalmente, essa diversidade que também está presente na sala de aula. Né? E isso é uma questão que eu sempre pontuo, porque a gente vive no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro recebe muitos parentes vindos de todas as partes do Brasil para estudar, para fazer graduação, mestrado, doutorado. Né? Essas pessoas têm filhos e filhas, como eu também tenho, e os nossos filhos estudam nas escolas municipais. Então, é preciso estar atento a essa diversidade, né, muitas vezes silenciada pelo preconceito, pelo racismo, mas muitas vezes também em vias de adaptação. Né? Eu conheço parentes que chegaram no Rio de Janeiro falando a sua língua, né? A criança ela aprende o português na escola, né? Mas o cuidado dessa escola para preservar essa língua original também, né? Porque isso é uma necessidade, né? Fazer com que a cultura também sobreviva. Então, é preciso que essa criança também seja respeitada, seja compreendida dentro do seu contexto, né? Da sua cultura. E a gente faz isso quando a gente enxerga a nossa sala de aula, a nossa escola, como um espaço de diversidade. Quando a gente é generoso para escutar as histórias, que muitas vezes a aluna ele não vai chegar, não vai se apresentar, olha, eu sou Guajajara, olha, eu sou Pataxó. Né? O preconceito é muito grande, é como nossos alunos que também não chegam e falam, eu sou do candomblé, porque o preconceito é muito grande. Então, geralmente eles silenciam, né? Silenciam, falam pouco. É preciso respeitar esses processos também, né? Porque são muito dolorosos. São muito dolorosos e muitas vezes eles vêm de históricos familiares de muita violência também, né? De uma saída do território, às vezes complicada, de uma chegada em condições muito precárias, né? Em outras cidades, em outros lugares. Então, é preciso também respeitar esses processos, acolher essas histórias, essas narrativas, esses percursos, né? Mas eu acho que é primordialmente importante, né, oferecer esse conhecimento para toda a escola e oferecer beleza, oferecer dignidade, porque quando os nossos alunos e alunas se percebem dignos, se percebem sujeitos da história,
eles se colocam. Eles se colocam e começam a contar as suas histórias. Então, a gente sai da história única, a gente rompe com o projeto colonial, e aí a gente adia o fim do mundo, porque aí a gente permite que as pessoas possam contar as suas histórias. Isso que é muito bonito, né? Pode passar, por favor. Esses são os tipos de materiais muito recorrentes, né? Então, a gente rasga, joga fora, pode passar, não tem a menor condição. E aí, eu vou ler para vocês aqui. Isso é muito engraçado. Eu sei que ficou ruim aqui a forma como eu coloquei, porque não dá para enxergar direito, né? A imagem está muito forte. É que eu não resisti, gente, eu não resisti, porque eu gostei da imagem, e aí eu não resisti a colocar tudo no mesmo slide, mas eu vou ler. Eu vou ler aqui para vocês. Essa é uma brincadeira, foi feita pelo Denilson Baniwa no Instagram dele, acredito que ele mesmo seja o autor, e aí ele diz assim, ele diz que é o Pai Nosso, né? O Pai Nosso que estás nos céus. Neste dia 19 de abril, nos livre das professoras e professores que pintam seus alunos com canetinhas hidrocor. Nos livre das escolas que colocam cocares de papel nas crianças. Pai Nosso que estás nos céus. Não deixem os professores ensinarem para as crianças que o Dia do Índio é uma homenagem aos povos originários. Mantenha longe de nós aqueles que repetem as palavras índio, oca, tribo, selvagem, pureza e exótico. Afaste de nós o bububu feito com a mão na boca. Senhor, perdoem aqueles que por desconhecimento nos fazem uma imagem estereotipada, mas livre-os do desconhecimento e do preconceito que os fazem acreditar que ainda somos os indígenas de 1500. Amém. Eu acho bem interessante, né? Porque é uma provocação bem direta, né? Mas é algo que a gente precisa combater, né? É uma prática extremamente discriminatória, essas dos colares de macarrão, das canetinhas de hidrocor no rosto, da roupinha de papelão, né? E eu entendo que muitas vezes existe uma pressão por parte da gestão, da coordenação, mas a gente precisa entender que isso é racismo, né? Porque ao fazer, né, ao colocar essas práticas em dia, você desinforma, você deseduca, você não fala absolutamente nada a respeito dos povos indígenas do Brasil. Né? Não existe conhecimento significativo, não existe aprendizado, não existe nenhuma habilidade ali que esteja sendo desenvolvida, porque eles pensam que estão fazendo algo de alguém que nem existe mais. Então, é perverso, no fim das contas, é extremamente perverso. Porque como aquilo não tem contato com a realidade, aquilo não tem, para a criança, não existe alguém que faz aquilo que ela está ali se travestindo, se fantasiando, então ela acha que ela está fazendo alguma coisa de alguém que já foi extinto, já morreu. Então, a gente lida com uma história de sobrevivência, né? Os povos indígenas, os 305 povos indígenas de hoje são os povos que sobreviveram ao massacre, ao projeto colonial, de genocídio, de extermínio. Então, a gente precisa também respeitar essas histórias, né, e combater essas práticas, denunciando-as mesmo enquanto práticas discriminatórias e racistas. A gente precisa, né, eu acho que a gente tem recursos, tem artistas, tem literatos, a gente tem um universo agora para poder explorar dentro das escolas de uma forma bonita, de uma forma digna, de uma forma respeitosa, justa, né, e de acordo também com o que a lei propõe. Pode passar, por favor. Jadney, acho interessante essa oração, porque uma das perguntas, aliás, não uma, mas apareceu algumas vezes que os professores levantaram, foi como trabalhar essa temática de forma transversal ao longo do ano, ou para além do 19 de abril, não é? Então, foi uma provocação que muitos professores fizeram, e se a pergunta está ali também é uma dúvida, né? Como ir além do 19 de abril?
que a gente agora já aprendeu que tem uma nova nomenclatura muito bem colocada em tempo, né? E realmente acho que é pensar, e a questão que fica é como ir além do 19 de abril e manter isso como uma prática transversal ao longo do ano. Sim, isso é muito interessante, assim, fico muito feliz de saber que essa é uma reivindicação também dos professores, né? Porque por muito tempo a gente ficou restrito, e como tem essa questão das datas comemorativas muito forte, principalmente na educação infantil, eu acho importante a gente trazer, então, para a escola, para a sala de aula, né, para a educação, outras datas comemorativas, né? O 9 de agosto, que é o Dia Internacional dos Povos Indígenas, e o 5 de setembro, que é o Dia Internacional das Mulheres Indígenas. Então, o 5 de setembro, por exemplo, uma forma uma abordagem possível para o 5 de setembro é trazer a história de Bartolina Cisa, né, que é uma indígena aimará da região do Peru, que é uma grande guerreira, que luta contra, né, as tropas coloniais. Então, trazer Bartolina Cisa para o 5 de setembro, também, né, apresentar essa personagem histórica, essa guerreira, essa mulher indígena, né, que é símbolo de resistência para o movimento indígena feminino hoje. Então, isso é muito interessante, né? É fundamental, inclusive, perceber que nessas datas também, os próprios povos indígenas, tá? As pessoas indígenas, elas estão se mobilizando, principalmente nas redes sociais. Então, nessas datas, existe uma produção de postagens, de conteúdos na internet que são feitos, né? Então, assim, atentar para essas abordagens, já que essa é uma linguagem, né, a linguagem digital e de redes sociais, é uma linguagem que está muito próxima das pessoas. Então, trazer, porque aí são pessoas, são indígenas, né, que estão ali postando, reivindicando o respeito, celebrando aquela data, né, colocando reflexões de resistência. Então, eu acho que isso também é uma forma muito interessante de abordar, né, sair do 19 de abril apenas, né, não que a gente deixe, porque eu acho que a gente tem que encarar, né, a gente precisa encarar o 19 de abril para desconstruir essas práticas discriminatórias feitas historicamente pela escola, mas a gente pode também abrir e ampliar a temática indígena ao longo do ano letivo, né, e, se for o caso, numa preferência, abordar essas outras datas comemorativas, que é o 9 de agosto e o 5 de setembro. Né? É muito interessante, eu acho que hoje, com a profusão de imagens que a internet proporciona, mostrar, por exemplo, os movimentos indígenas em ação. Né? Todo ano tem acampamento Terra Livre em Brasília, né? Já tivemos duas edições e provavelmente vai continuar tendo a Marcha das Mulheres Indígenas em Brasília. Esses movimentos indígenas, eles também podem ocupar, né, essas abordagens na sala de aula, que pode estar fora das datas comemorativas, né? Muitas vezes a gente tem, não na grande mídia, mas a gente tem em mídias locais, os conflitos de terras, né, as invasões, os assassinatos de lideranças. Enfim, existe uma página, né, onde as pessoas podem encontrar essas informações, que é a página da APIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Né? É uma página que pertence ao movimento indígena, ela articula várias associações indígenas pelo Brasil, e é um excelente recurso no sentido de ter acesso a essas denúncias, ter acesso a imagens, ter acesso às articulações e às movimentações dos movimentos indígenas pelo país, né? Então, eu coloquei, eu acho que num slide posterior, esse endereço, eu acho que é interessante. E, principalmente, quando a gente trata dessas datas comemorativas, tem uma questão que eu vi também que estava entre as perguntas dos professores a respeito da folclorização. Esse é um cuidado, né, um cuidado conceitual e do ponto de vista teórico que os educadores precisam ter.
né? Não transformar as narrativas indígenas, as suas histórias, as histórias dos seus encantados em folclore, porque o que o aluno entende como folclore é algo que não existe, que não está materializado, não é real, é algo da fantasia, né? Então, colocar as narrativas indígenas dentro dessa fantasia, né, é um desserviço e é também algo que só engrossa, por exemplo, o projeto colonial. Tem um livro bem interessante, vou mostrar aqui, ó. Depois eu vou colocar que é As Pegadas do Curupira, né? Esse autor, o Yaguaré Yaman, ele é um autor maraguá, né, do Amazonas, é um professor de geografia, inclusive, né, bem atuante no movimento indígena, e que tem também levantado a sua voz no sentido de fazer com que os professores e os educadores não folclorizem os encantados, né, as narrativas indígenas. O Curupira, ele faz parte de uma tradição do povo maraguá. Então, ele é um encantado, ele é um protetor das florestas, ele é um encantado sagrado, ele faz parte das narrativas sagradas desse povo. E o Brasil inteiro conhece o Curupira, mas o Brasil inteiro não conhece o povo maraguá. Então, é preciso que a gente contextualize, né? Coloque esses personagens dentro das suas narrativas de pertencimento, de história, de território, de família. Então, ele pertence ao povo maraguá, né? Ele faz esse livro, inclusive, ele diz que é uma forma dele homenagear os curupiras, né? Vou até ler aqui um trechinho. É muito bonito, né? Porque ele diz assim: este livro é uma homenagem a todos os curupiras. Tenho certeza de que eles ficarão gratos pelo modo como foram tratados nessa história. Essa foi a maneira escolhida por nós para ajudar a mostrar a face real desses maravilhosos seres protetores. Há uma outra maneira folclórica e bizarra, inventada por humanos em suas literaturas, que desconhece a face verdadeira dos curupiras, contada de geração a geração pelos velhos sábios indígenas. Então, é um manifesto, né? É um livro lindo, bonito, né? É um livro infantil, tá? É um livro que conta uma história envolvendo o curupira e que é bonito, tem imagens, ilustrações belíssimas, e é um manifesto, né? É um manifesto em defesa do curupira enquanto um ser encantado, enquanto um ser que tem pertencimento, né? E como o Yaguaré Yaman, há outros autores também, né? É importante ficar atento a essa literatura que vem respondendo principalmente essas perguntas colocadas pelos professores, porque é realmente, né, é um projeto colonial você transformar essas histórias em fantasias, porque, afinal, fantasia é fantasia, não existe, não reivindica direitos, né, não precisa de cidadania. Então, a gente precisa, de fato, né, colocar dentro das salas de aulas esses autores indígenas e essas histórias, né, essa forma manifesto de se colocar, de defender as suas histórias, porque aqui é um autor maraguá defendendo a sua história, defendendo a sua narrativa ancestral, defendendo as histórias que ele ouviu dos mais velhos, né? Então, é uma forma muito bonita de reivindicar uma educação intercultural, uma educação justa, digna, né? Bom, eu vou passar um pouco, eu quero mostrar os endereços e alguns autores, né? E aí eu coloquei aqui alguns autores para ficar como indicação de pesquisa, né? Tem aqui, essa foto aí é da Márcia Cambeba, e embaixo é o Olívio Jecupé, né, que é um autor guarani, e eu tenho aqui esse livro dele, o Tecoá, que é um livro lindo também, gente. É um livro lindo,
Tecoá, eu acho que é uma indicação também que eu coloco para pensar a sala de aula, porque o nome do livro é assim, Tecoá, Conhecendo uma Aldeia Indígena. E aí vai contar a história de um menino não indígena que quer conhecer uma aldeia indígena, e vai contar todo esse percurso. Né? É um livro voltado mesmo para o público infantil, né? Tem uma linguagem super bacana, né? Bem próxima. Então, são crianças que estão, porque ele encontra um menino guarani, então eles conversam, né? Tem uma parte que é assim, ó, durante a noite saí para fazer xixi. Fiquei maravilhado com o cintilar de milhões de estrelas. Que felicidade têm os indígenas simplesmente por poder vislumbrar o céu. Entrei e me sentei ao lado de Mirim, que é o amiguinho guarani. Perto da fogueira, na panela com óleo quente, Mirim fritava a banana verde descascada e picada em finos pedacinhos. Nunca tinha visto alguém fritar banana verde. Quando voltasse para minha casa, imaginei, faria o mesmo. Por isso, observei com atenção para aprender. Então, é um livro com uma linguagem super bacana, que pode ser lido numa roda de conversa. É bonito também, tem imagens muito bacanas, ilustrações muito bem feitas, muito cuidadosas. Olívio Jecupé é um autor que escreve aos montes, tá? Que está por aí nas dependentes da vida há muito tempo. Né? Ele é pai do Kunumi MC, inclusive, né? Que foi um menino que lá foi durante a Copa, um jogo da Copa, que ele abriu um letreiro assim, né? Pegou uma faixa e abriu uma faixa escrito demarcação já. Então, é um menino da aldeia Crucutu, de São Paulo, e que hoje é músico, gravou com Criolo recentemente, tem vários vídeos bacanas e clipes. É super interessante conhecer a história deles. Né? Pode passar, por favor, do Olívio e do Jecupé. Essa é uma imagem da escola também, de uma das escolas aqui, Darcy Ribeiro, da Nona CRE. Pode passar, por favor. Né? Aqui eu também deixo algumas indicações de editoras e livrarias, né, onde são encontradas essas referências, esses livros, esses autores. Então, eu deixei aqui essas indicações. Né? E aqui deixo uma provocação do Ailton Krenak também, porque ele pergunta, né, em que lugar podemos descobrir um contato entre as nossas visões que nos tire desse estado de não reconhecimento uns dos outros? Eu acho que é a grande pergunta, né, de todos nós professores. Deixo aqui algumas indicações também de perfis, de Instagram, que são interessantes também no sentido de uso pedagógico, tá? Porque tem material, né? Tem bastante material. Pode passar, por favor. Né? O Christian Weriu, como eu disse lá no dia da formação, ele é um youtuber que é excelente para ser usado em sala de aula, porque ele é muito didático, ele fala pausadinho, é excelente. Né? Célia Chacriabá é uma das nossas lideranças. Pode passar. Isso aqui é para a gente ver como somos diferentes, né? Como temos rostos diferentes, como a ideia de um fenótipo único para todos nós não faz nenhum sentido. Né? Então, são pessoas... A Aline Pachamama é professora de história, é escritora, a Elisa Urbana também, a gente costuma chamá-la de nossa cacica, é uma mulher incrível que escreve também sobre educação, sobre feminismo indígena. A Miriam Crespo é uma médica e o Eloy Terena é um advogado. Né? Pode passar, por favor. São fotos do movimento indígena recentes. Então, tem um homem chavante na primeira, né, ainda usando a máscara, tem uma mulher pataxó no meio, na imagem do meio, e tem uma mulher trans terena na próxima imagem.
Então, assim, para pensar também como somos diversos nas nossas escolhas, nas nossas possibilidades, e que não existem restrições, né, para o ser indígena. Pode passar. Esse também é um outro momento da marcha, né, foi um momento mais de reflexão diante lá são os povos pataxós que estão aí, um momento mais de reflexão diante do memorial. Pode passar. Essas são fotos minhas também, na Marcha das Mulheres, biscoitando um pouco. Né? Essa foto com essa menina é a Brisa Flow, que é uma cantora de rap, também, que gosto muito. Né? O outro é um parente, Pataxó. Pode passar. Né? As crianças que também estão no movimento. Pode passar, eu acho que termina, gente. Não, tem mais uma foto da escola, mais uma roda, né? Foi na Escola Paulo Renato, mais uma conversa. E aí eu vou terminar com esse trecho do Daniel Munduruku, quando ele diz que educar é como catar piolho na cabeça da criança. É preciso que haja esperança, abandono, perseverança. A esperança é a crença de que se está cumprindo uma missão. O abandono é a confiança do educando na palavra. A perseverança é a perseguição aos mais teimosos dos piolhos. É não permitir que um único escape ou se perca. Só se educa pelo carinho. E catar piolho é o carinho que o educador faz na cabeça do educando, estimulando pela palavra e pela magia do silêncio. Ser educador é ser confessor dos próprios sonhos. E só quem é capaz de oferecer um colo para que o educando repouse a cabeça e se abandone ao som das palavras mágicas, pode fazer o outro construir seus próprios sonhos. E pouco importa se os piolhos são apenas imaginários. Nossa, a gente agradece demais, Diadney. Sua fala ela foi muito potente, necessária, só veio acrescentar. A gente optou por fazer uma fala entrecortada em alguns momentos, e a Diadney veio retomando questionamentos dos professores da rede, é bom sinalizar, quando ela apresenta os livros para a educação infantil, não é à toa, né? Tem um porquê aí, muitos dos nossos inscritos são professores, principalmente professores de educação infantil, então a gente só tem a agradecer você por compartilhar, por dividir, por ajudar a contar mais uma história, por ajudar a romper com esse perigo da história única. A gente agradece muito, né, Elcio? Não, demais. A primeira experiência foi sensacional, tá? E agora abrilhantou mais uma vez essa formação. Obrigado, tá, professora Diadney? Nada, gratidão, gente. Eu que também agradeço, né, por partilhar essas ideias, por saber também que elas vão ser multiplicadas entre os educadores, né, então que vai ter um movimento aí de maracás pela nossa rede. Então eu fico muito, muito satisfeita, fico muito acolhida, né, no sentido de que eu percebo que a gente vai aumentando aquela rede, né, esse fio, onde cada um vai segurando e acompanhando a gente nessa luta por resistência, por sobrevivência, por vivências com dignidades também, por beleza, e pela nossa presença no ambiente da escola de forma digna. Então, também agradeço a vocês aí. É isso. Não sou youtuber, mas vou estimular você a compartilhar, a dividir, porque olha que material maravilhoso a gente tem. Temos referências, você pode fazer anotações, compartilha com colegas da rede, fora da rede. Acho muito importante a gente cada vez mais dar visibilidade a essas narrativas outras, né? Então a gente agradece, se despede, convida você para estar acompanhando a nossa página e agradecendo mais uma vez aqui por estar junto com a gente aprendendo um pouquinho mais. Eu agradeço e me despeço desejando a todos e a todas excelentes práticas nas suas escolas. Um abraço especial também ao professor Guilherme, técnico responsável pela sua transmissão. Muito obrigada, Guilherme.